Fala pessoal, Shalom Adonai, paz do Senhor. Meu nome é Flávio Melo. O nome do nosso canal é Em Busca da Verdade. Passa o dedo no like aí, meu irmão. Ajuda nosso canal. Faz um comentário, dá uma sugestão. E vamos para o nosso tema de hoje, que é tricotomia. Vamos falar um pouquinho sobre tricotomia hoje. O que é tricotomia? Tricotomia, ela fala da composição do corpo do homem, né, do ser humano. É um estudo teológico, uma linha teológica que aborda a composição do homem. Ela diz que existe a tricotomia e a dicotomia, tá? A tricotomia, ela fala especificamente, ela defende que o homem é formado por 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito, certo? Na tricotomia tem uma particularidade que é o seguinte: o corpo é o óbvio, né? O corpo é a matéria, né? Diz que é a matéria, é a carne. Que o homem, quando morre, a carne ela se deteriora, ela vai embora, se acaba, né? Se destrói. Isso é óbvio, isso aí a gente já consegue comprovar através de constatação, né? Quando alguém morre, está lá. A decomposição do corpo é uma constatação de que, de fato, a matéria se degrada, se acaba, enfim. O segundo elemento é a alma. Na tricotomia, entende-se que a alma ela está ligada na formação do homem. A alma ela está ligada com os sentimentos do homem, a parte a psicologia, o pensamento, ela está ligada com as emoções do homem, tá? Por exemplo, se você se entristece, se você se alegra, se você vibra em alguma coisa, então o seu raciocínio, a parte de intelecto, isso tudo está ligado à alma. Isso no entendimento da tricotomia, né? Tá ligado à alma, tá certo? E aí você faz uma comparação. Eu sempre uso esse exemplo. Por exemplo, o homem, a alma do homem e o cachorro, o animal, digamos assim. O animal tem alma, não é? Eu faço essa pergunta: o animal, ele tem alma? Ora, se eu entendo que a alma ela tá ligada aos sentimentos, às reações comportamentais, não é? Então, o cachorro ele tem alma. O cachorro ele tem alma. Por quê? Porque o cachorro tem emoção. Você observa que o cachorro se entristece, o cachorro ele chora, ele se alegra, né? Ele fica enraivado, ele fica furioso, né? Ele tem esses comportamentos. Não que ele tenha a parte de psique, de raciocínio, né? Mas essa parte emocional, a gente vê que o animal, não só o cachorro, você pega outro animal e você vai ver a mesma coisa. Estou usando o animal como um exemplo. Mas a gente vê que o animal ele tem essa variedade de sentimentos, de sensações, né? Assim como o homem. Agora, o espírito, que é o outro elemento da formação do homem, que é o espírito, ele já não tem. O animal não tem espírito. O espírito na tricotomia, ela está ligada a quê? A parte espiritual. É a parte que
alimenta o homem espiritualmente. Você vê que o homem se alimenta, ele alimenta a carne, né? Através de quê? Do alimento, do líquido. Então ele vai se alimentando ali, vai trazendo aquele reforço, né? Faz exercício físico, faz uma dieta, também se alimenta, e tudo isso vai revigorando a carne. Já a parte espiritual, como é que se alimenta a parte espiritual? Lembra que quando Deus fez o homem, Deus disse assim, a palavra de Deus diz que ele deu um sopro na narina de Adão, né? Um sopro. Ele fez Adão de alma vivente. Está lá em Gênesis. Então o que acontece? O homem, o espírito do homem, ele se alimenta das coisas espirituais, das coisas de Deus. E o que é espiritual? O que é que fortalece o espírito? Por exemplo, a oração. A oração não é algo carnal, é algo espiritual. A leitura da palavra, das escrituras, ela passa a ser um alimento do espírito, porque ela fortalece a fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se ela fortifica na fé, então é um alimento espiritual. É um alimento espiritual. E quando você alimenta o espírito, consequentemente, as outras coisas, elas vão receber uma fortificação também. Não é? Porque tudo passa primeiro no campo espiritual. Todas as coisas. Não pense que quando você planeja alguma coisa, quando você sonha alguma coisa, aquilo vai apenas estar existindo naquele exato momento ali. Não. Você vê que quando a gente almeja alguma coisa, primeiro nasce na mente, ou seja, está no campo invisível, né? Nasce na mente. Depois você se planeja e executa a ação. Você vai e executa. Quando você executa, você realiza, né? Você traz a materialidade daquilo que você pensou, almejou, planejou, sonhou, né? Então, as coisas espirituais, tudo passa antes no campo espiritual. Não pense que as coisas nascem no campo carnal, humano, inicialmente, mas elas nascem primeiro no campo espiritual. Tá certo? Era essa palavra que eu queria trazer hoje, esse estudo sobre tricotomia. E para não esquecer, vamos falar um pouco de dicotomia. O que é dicotomia? Dicotomia é muito parecido com a tricotomia. A dicotomia, ela acredita na matéria, é a formação do homem, mesmo coisa muito parecida. A formação do homem é o corpo, né, a carne, mas ao invés de ser a alma e o espírito, ela só fala na alma. Para o dicotômico, aquele que crê na dicotomia, alma e espírito são sinônimos, é a mesma coisa, tem a mesma ideia. A questão das emoções também estão ligado à questão espiritual.
Então, dentro da dicotomia, é como se fosse uma fusão entre o entendimento de alma e espírito, tá certo? Deixa teu like aí, comenta, dá uma sugestão de um assunto teológico aí pra gente trazer, tá certo? Tem muitos assuntos que a gente pode trazer aqui. Olha, a gente pode conversar aí sobre, vou dar só umas suposições aqui, mas quem vai dizer são vocês. A gente pode falar aqui de soberania de Deus, a gente pode falar sobre livre-arbítrio, a gente pode falar sobre predestinação. Eita, esse assunto acho que é um dos mais escolhidos, é um dos mais preferidos aí pelos irmãos. Pra mim já tá consolidado, tá? Às vezes eu converso com os irmãos sobre isso, mas assim, tem gente que tem muita dúvida ainda sobre isso, tá certo? São duas linhas muito fortes, mas cada um que tenha um entendimento. E a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, né? Eu digo sempre que uma coisa é o que você acha, o que eu acho. Outra coisa é o que as Escrituras dizem, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Tá certo, meus irmãos? Então, que a gente tire o achismo da gente. A gente não deve estar achando que a Bíblia é isso ou é aquilo, que a palavra é isso ou aquilo. Mas a gente tem que entender o que ela está dizendo pra gente. E não o que eu acho da minha interpretação. A minha interpretação deve ser nula. A minha interpretação deve ser zero. O que tem que prevalecer é o que o autor está passando. Essa é a verdadeira interpretação. Tá certo? E não o que eu acho, com a minha lente, com a minha visão. Tá certo? Então, ler as Escrituras com o objetivo de que ela tem algo para nos passar. E o que é que ela está passando? Tá certo? Essa vai ser a verdadeira interpretação. É a verdade. Amém? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.